Graças e paz, queridos. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez nesse culto, nessa noite, que possamos estar cada dia mais na presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que temos, meu Deus, de estar adorando o Teu nome, Senhor Pai. Venha, Senhor Deus, estar conosco todos os dias, meu Pai, livrando de todo mal, cuida-nos, que possamos, meu Pai, estar em Tua presença, mesmo em nossos lares, Senhor Deus, e possamos estar engrandecendo o Teu nome, Senhor Deus, que venha fluir, meu Pai, como água viva em nossas vidas, Senhor Deus, que possamos estar buscando a Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa aquilo que fizemos que agride a Ti, Senhor Deus. Venha, meu Pai, está, meu Pai, nos dando liberdade em estar entrando nesse momento em Tua presença com louvores, meu Deus, que possamos estar não somente aqui, mas aí nos lares, meu Pai, entrando em Tua presença nesse louvor, nessa adoração que iremos fazer, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém, meu Pai. Procurei em outro lugar, tantas pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, tantas pessoas, tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transformei no Seu rio. Sinto fluir Teu rio de vida. Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transformei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir Teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero
quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Vou mergulhar das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, Meu Senhor Deus, teu rio possa estar, meu Pai, nos fluindo cada dia mais, Senhor Deus. Derrama o teu poder, a tua unção, meu Pai. Que possamos, meu Pai, alegrar o teu coração, meu Deus. Venha com tua paz, teu amor sobre nós, Deus. sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio
Glória a Deus. Do passado eu carreguei, vivi e percebi que estou preso por erro que eu cometi. Condenado era condenado era ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Condenado era condenado era ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Era condenado era condenado era ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi julgado
escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, e hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para celebrarmos mais uma vez ao Senhor o nosso culto de adoração. Eu sou o pastor Alessandro, da comunidade bíblica O Caminho, e essa noite eu queria compartilhar, na verdade, uma palavra com os irmãos. Eu gostaria nessa noite de falar sobre a importância, né, da alimentação nesse tempo de pandemia. Nós temos visto muitos cuidados sendo tomados no mundo inteiro para enfrentar a pandemia, para enfrentar e combater esse momento, né? Nós vemos as pessoas falando sobre a importância do uso do álcool em gel, sobre a importância da máscara, sobre a importância do isolamento social. E nós temos visto também muitas pessoas falando a respeito da alimentação, né? A gente vê aí, eu às vezes costumo olhar os status e aí a gente vê os irmãos postando, né? Algum prato que fez, alguma alimentação, e eles postam falando sobre a importância da alimentação. Olha, esse alimento contém vitamina, que vai ajudar na imunidade, né? Então a gente tem visto a preocupação de muitas pessoas com a alimentação nesse momento, né? Essa preocupação com a saúde agora, com a sua imunidade, e o quanto que a alimentação ela é importante para isso, né? Para o fortalecimento da imunidade. E eu queria falar sobre isso hoje com os irmãos, sobre o quanto a alimentação ela é importante realmente, o quanto nós precisamos nos preocupar com a nossa alimentação. Mas a alimentação que eu quero falar essa noite não é sobre essa alimentação do alimento natural, da comida, mas o alimento do nosso espírito. Eu quero falar essa noite sobre a importância, né, de nos alimentarmos bem espiritualmente para o fortalecimento da nossa fé, E eu quero iniciar essa mensagem perguntando para você sobre como está o seu celeiro. O seu celeiro ele está abastecido para esse tempo de vacas magras, né? Nós estamos vivendo um tempo de vacas magras no sentido de que estamos distante da igreja, estamos distante da comunhão, estamos distante do nosso lugar onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor. E nesse momento de vacas magras, como que está o seu celeiro? Ele está abastecido? Ele está cheio? Está suprido para esse momento? Como que está o seu celeiro, né? Nós precisamos compreender a importância de nos alimentarmos bem. Nós não podemos nos alimentar apenas para suprir uma necessidade. Nós precisamos de um alimento que nos sustenta, Nós que somos pais, né? Nós não ficamos constantemente repreendendo os nossos filhos, né? Porque se a gente deixar as crianças,
elas querem comer só chocolate, elas querem comer doce, elas não querem comer comida que realmente sustenta, que realmente é saudável, né? E espiritualmente falando, nós precisamos tomar esses cuidados também, né? Não nos alimentarmos apenas para suprir uma necessidade, mas nos alimentarmos para ter esse fortalecimento, esse sustento da alma, né? Eu me lembro que quando eu era menino, a gente saía para jogar bola e depois de passar, né, um bom tempo jogando bola e correndo, eu saía, né, do futebol com os amigos e a gente passava numa bomboniere e a gente comprava aqueles salgadinhos, né, que era chamado de palitinho, e aquele salgadinho é um isopor com sal, né? E eu me lembro que já era uma rotina nossa, a gente gostava de sair do futebol morrendo de fome, comprava o salgadinho, comprava aquela tubaína no saquinho, né? E comia aquele salgadinho com a tubaína, mas aquilo não é um alimento saudável, não é um alimento que sustenta, que fortalece. É um alimento apenas para suprir uma necessidade, né? Uma necessidade do momento, né? E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente tenha uma boa alimentação nesse período de pandemia, né? Não comer apenas para suprir uma necessidade, mas se preocupar de ter uma boa alimentação para que você seja fortalecido na sua fé, para que você esteja verdadeiramente nutrido espiritualmente nesse período, em nome de Jesus, né? Outra coisa importante que nós também precisamos fazer é saber escolher o alimento, né? É saber escolher o alimento. A pastora Vanessa, ela tem mais prática, né, de escolher uma verdura, né, de saber escolher um alimento que esteja bom. E às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa, eu peço umas dicas para ela, né? Mas como que eu escolho? Como que eu sei se está maduro? Como que eu sei se está bom? E ela fala, ó, faz assim, faz aquilo, né? Porque é importante você também saber escolher o alimento, saber escolher não só no sentido de saber se está maduro, mas saber se aquele alimento é um alimento que vai te fazer bem, né? Nós conhecemos bem a história de Adão e Eva, que o Senhor chega para eles e fala para eles, olha, tá vendo todas essas árvores aqui do jardim? Vocês podem se alimentar de todas essas árvores, de tudo que tiver aqui vocês podem comer, eu criei para vocês, comam de tudo que vocês quiserem, só tem uma árvore que vocês não podem comer dela. E aí Jesus fala, olha, aquela árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore vocês não comerão. E o que Adão e Eva fizeram? Foram e comeram do alimento que Deus disse para eles não comerem. E qual foi o resultado dessa escolha errada na alimentação de Adão e Eva? Morte espiritual. Morte espiritual. Presta atenção numa coisa, irmão. Toda vez que você come algo que Deus disse para você não comer, você está sujeito a morrer espiritualmente. E é por isso que eu quero perguntar para você essa noite, eu tenho perguntado, do que você tem se alimentado nessa pandemia? Você está se alimentando bem nesse período? Será que você não está comendo coisas que o Senhor já te orientou, já te exortou para que você não comesse? Lembre-se que muitas vezes o resultado de se alimentar daquilo que Deus disse para você não comer é a morte espiritual. É a morte espiritual. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu quero ler um texto essa noite com os irmãos, né, uma passagem da Bíblia, para nós conversarmos a respeito disso, a respeito desse alimento espiritual e da importância de uma boa alimentação espiritual para que a gente também possa sobreviver a esse momento de pandemia. De não apenas nos preocuparmos com a nossa alimentação física, né?
com a alimentação do nosso corpo, mas também com a alimentação da nossa alma. Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre a importância dessa alimentação espiritual. E eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, que está com o seu smartphone, né? Abre aí a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 52, eu quero ler com os irmãos. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 52. Diz assim: houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém? Esse texto de João é um texto muito conhecido, né? É um texto onde Jesus está diante de uma multidão de discípulos que estão agora conversando com ele. Um pouco antes dessa passagem, onde Jesus está agora conversando com os discípulos, Jesus estava reunido com eles, com essa multidão. Jesus estava ensinando, Jesus estava ministrando sobre a vida daquela multidão, ele estava pregando sobre aquelas pessoas, e depois de um bom tempo ensinando e pregando para aquela multidão, Jesus então olha para aquela multidão e se compadece deles, e ele então pergunta para os discípulos: olha, por que nós não alimentamos essa multidão? Jesus está agora preocupado de alimentar aquelas pessoas. Jesus que estava então, através da pregação, através do ensinamento, alimentando a alma daquelas pessoas, alimentando o espírito daquelas pessoas. Agora ele está preocupado em alimentar o físico. E ele então pergunta para os discípulos: o que nós temos para dar de comer a essas pessoas? Então um dos seus discípulos chega até ele e fala: Senhor, nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Então nessa história é narrada a primeira multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica os pães, e através dessa multiplicação ele alimenta aquela multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E ele alimenta aquela multidão, e essa multidão agora, depois de ter se alimentada, eles ficam maravilhados com aquele milagre de Jesus. Eles ficam maravilhados como que alguém pudesse multiplicar os pães e alimentar tão grande multidão. Depois que Jesus ele faz esse milagre, ele deixa aquela multidão, e ele, juntamente com os seus discípulos, ele vai para o outro lado do mar, ele vai para a região de Cafarnaum, e os discípulos então, essa multidão decide seguir Jesus. Eles pegam os seus barcos e eles vão atrás de Jesus. E quando eles chegam lá em Cafarnaum, eles se encontram com Jesus, e eles se deparam com Jesus, e eles perguntam para Jesus: Senhor, quando foi que o Senhor chegou aqui? Só que aquela multidão que estava aos pés de Jesus, recebendo os seus ensinamentos,
aquela multidão que estava aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, se alimentando das suas palavras, agora elas atravessam o mar, agora elas fazem um grande esforço de ir atrás de Jesus, não para continuarem sendo alimentadas pelas suas palavras, não para continuar recebendo os seus ensinamentos, mas essas pessoas vêm atrás de Jesus agora porque elas querem que Jesus as alimente de pão. Então, Jesus olha para essa multidão e Jesus revela aquilo que está no coração deles. Jesus fala: olha, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram do pão. Vocês vieram atrás de mim porque o que vocês querem é pão. Vocês estão atrás de pão. E Jesus exorta aquela multidão. Jesus chega diante daquela multidão e Jesus fala para aquelas pessoas: olha, trabalhem não pelo pão que perece, trabalhem não pelo pão que se acaba, mas trabalhem pelo pão que permanece para toda a eternidade. Jesus exorta aquela multidão sobre o verdadeiro alimento, sobre o alimento que realmente ele é importante, e esse é o primeiro alimento que eu quero compartilhar com você essa noite. Esse é o alimento que eu quero encorajar você a buscar essa noite. É o alimento da palavra de Deus, é o alimento da palavra que sai da boca de Jesus, é o alimento que alimenta a nossa alma, a nossa alma. Essa multidão de galileus, eles vêm atrás de Jesus, mas não mais por causa dos seus ensinamentos, não mais por causa da sua palavra, eles estão atrás de pão, irmão. Eles estão atrás de pão, e Jesus fala para eles: olha, não fiquem atrás desse pão que perece, busque o pão que alimenta para a eternidade, que alimenta para a eternidade. É sobre esse pão que eu quero falar com vocês, o pão que nos sustenta, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Nós precisamos buscar as palavras de Jesus, que são para nós verdadeira comida, verdadeira comida. Lá em João, nesse mesmo evangelho que nós lemos, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, na verdade, vai falar a respeito da tentação de Jesus. E nós sabemos que quando Jesus ele foi tentado, ele estava de jejum há 40 dias, 40 dias sem se alimentar. Então o diabo chega diante de Jesus para tentar Jesus, e o diabo diz para ele: olha, transforma essas pedras em pães. O diabo sabia da necessidade de Jesus, o diabo sabia que Jesus estava com fome, porque Jesus verdadeiramente veio como homem, ele tinha necessidades como nós. E Jesus agora, depois de 40 dias sem comer, ele tem fome. E o diabo fala: olha, se você realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha uma necessidade, mas Jesus olha para o diabo e diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As palavras do Senhor são alimentos para nós. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro, depois que essa multidão vem até Jesus por causa de pão, irmãos, depois que essa multidão vem até Jesus preocupada em suprir a necessidade física do seu corpo, a necessidade de alimento, e Jesus então exorta aquelas pessoas, e aquelas pessoas então vão embora, porque Jesus não dá para elas o que elas queriam. Jesus queria que elas crescem nele como filho de Deus, e elas vão embora. Jesus então se vira para os 12, para os discípulos, e diz para eles: olha, por que vocês também não vão embora? Façam igual eles, vão embora também. E o apóstolo Pedro então se volta para Jesus e ele diz: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? De vida eterna.
Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque somente elas contêm a vida eterna. É na palavra de Deus que nós encontramos, irmãos, a salvação, a eternidade. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, irmãos, nesse momento tão complicado que o mundo inteiro está enfrentando, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Precisa ser uma prioridade na sua vida. Você se alimentar dessa palavra, porque é ela que vai te sustentar nesse momento difícil. É ela que vai te fortalecer nesse momento difícil. Se alimentar da palavra de Deus precisa ser, irmãos, o seu maior objetivo em todo tempo. Em todo tempo. Você não pode deixar de se alimentar dessa palavra. Dessa palavra. Se nós queremos vencer esse momento, sobreviver a essa pandemia, nós precisamos nos alimentar bem. E o verdadeiro alimento é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Por que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus nesse momento tão difícil? Porque é na palavra de Deus que você vai encontrar a respeito do amor de Deus. Do amor de Deus. Você sabe que nesse momento onde nós temos vivido tantas dificuldades por conta de tudo que está acontecendo, muitas pessoas elas entram em crise a respeito do seu relacionamento com Deus. Elas começam a se questionar sobre aonde está Deus, por que Deus não intervém, por que Deus permitiu, e muitas pessoas entram em crise espiritual. Muitas pessoas, elas deixam que esse momento abale o seu relacionamento com Deus. E é quando nós nos alimentamos da palavra, é quando nós nos dedicamos em buscar a palavra de Deus, que nós entendemos então o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama. Sabe por que você está em crise nesse momento? Sabe por que o seu relacionamento com Deus está abalado? Porque você não está se alimentando da palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, nós entendemos o quanto Deus nos ama. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós não temos dúvidas do amor de Deus por nós. Nós não temos dúvida. Nós somos tomados de uma convicção que esse Deus a quem nós servimos é um Deus amoroso. É um Deus amoroso. É um Deus que a palavra diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele foi capaz de entregar o seu único filho para que morresse por nós, para que se entregasse no nosso lugar. Esse Deus que nos amou de tal maneira que Ele decidiu nos salvar quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos nos nossos erros, nas nossas transgressões, no nosso pecado. Ele decidiu nos salvar, irmãos, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mas você só pode ter essa convicção se você se alimentar da palavra de Deus. Se você, todos os dias, se alimentar dessa palavra, dessa palavra. No Antigo Testamento, quando Deus sustentava o povo no deserto, Deus enviava o maná do céu, o alimento que descia do céu. E Deus havia dito para o povo que eles não podiam pegar o alimento de um dia e guardar para se alimentar no dia seguinte, porque aquele alimento iria se apodrecer. Eles deviam comer o necessário para aquele dia, porque no dia seguinte Deus iria enviar um novo alimento para que eles pudessem se alimentar. E é assim, irmão, que nós devemos fazer nos dias de hoje. Nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Nós não podemos, porque nós nos alimentamos hoje, porque nós lemos um versículo hoje, porque nós lemos uma palavra hoje, no dia de amanhã nós falamos, olha, hoje eu não preciso me alimentar mais, porque eu já me alimentei no dia de ontem. Não, todos os dias nós necessitamos nos alimentar da palavra de Deus. Você precisa de uma dose diária desse alimento espiritual, meu irmão, desse alimento espiritual. Você vai entender o quanto Deus
te ama. O quanto Deus te ama. Você precisa se alimentar dessa palavra, porque é nessa palavra que você vai entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que cura. É um Deus que cura. Nesse momento de enfermidade, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós então entendemos que o nosso Deus, ele tem autoridade, ele tem poder para curar. É quando nós lemos a palavra e nos alimentamos dela, que nós entendemos que o nosso Deus, ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Ele é o Deus que restaurou a visão do cego, ele é o Deus que curou o coxo, ele é o Deus que ressuscita mortos, ele tem todo o poder para curar qualquer enfermidade. Mas você só pode ser edificado na sua fé e crer que ele é poderoso para curar, se você se alimentar da palavra, se você se encher dessa palavra. É quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, irmãos, que nós somos tomados de uma convicção, de uma fé, que ainda que eu seja alcançado por uma enfermidade, que ainda que o mal me alcance, Deus é poderoso para me curar e para me sarar. Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Você está desesperado nesse momento? Está preocupado com essa doença? É porque você não tem se alimentado da palavra de Deus. Você precisa se encher dessa palavra. É lógico que nós precisamos tomar todos os cuidados. Nós precisamos seguir todas as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, tudo que nós temos recebido de orientação, nós precisamos nos cuidar, tomar os devidos cuidados, mas eu não preciso temer, porque o meu Deus é um Deus que tem poder para curar, é um Deus que tem poder para curar, e eu só sou tomado dessa convicção quando eu me alimento da palavra de Deus. Você precisa se alimentar dessa palavra, porque é na palavra de Deus que nós encontramos esperança para a eternidade. É quando nós nos alimentamos dessa palavra que nós então descansamos, sabendo que há uma esperança que vai além desse mundo, que vai além desse mundo físico, dessa terra. Existe uma esperança para nós, irmãos, existe uma eternidade nos aguardando, nos aguardando. E eu creio nisso. Eu creio nisso, é quando nós lemos a palavra de Deus que nós podemos descansar, porque o Senhor nos disse, olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, há um lugar preparado para você. Eu tenho visto nos dias de hoje, nesse momento que nós estamos enfrentando, muitas pessoas com medo da morte, muitas pessoas temendo a morte. É lógico que nenhum de nós quer morrer, irmãos. Eu não quero morrer, eu quero viver muito ainda. Eu já fiz um acordo com a pastora Vanessa que nós vamos viver aí até os 90 anos, no mínimo, né? Eu não quero morrer, mas eu não temo a morte. Eu não temo a morte porque eu carrego uma esperança dentro do meu coração, desde o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, e eu tenho me alimentado dessa palavra, eu fui tomado por uma esperança de uma eternidade, a eternidade habita dentro de mim, e você só tem essa convicção, você só é tomado por essa esperança quando você se alimenta da palavra de Deus. É por isso que você precisa se alimentar dessa palavra, é por isso que você precisa se alimentar da palavra do Senhor, em nome de Jesus, Nós precisamos nos alimentar dessa palavra em todo tempo, Eu quero, em nome de Jesus, declarar que o Senhor, Ele vai guardar a tua casa desse tempo. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele vai guardar a sua família. Que você não precisa ficar desesperado, meu irmão. Você não precisa ficar aí tomado por uma ansiedade, por uma preocupação excessiva. O que você precisa é se alimentar da palavra de Deus. O que você precisa é se alimentar
dessa palavra, porque o conhecimento da palavra de Deus é o que nos traz tranquilidade nos momentos de crise. Quando nós temos conhecimento dessa palavra, nós podemos ser tomados por uma paz, por uma tranquilidade em tempos de crise. A palavra de Deus vai dizer, lá em João, no capítulo 11, quando Lázaro, amigo de Jesus, fica enfermo, Marta e Maria mandam chamar Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que a enfermidade de Lázaro se agrava. Jesus demora ainda 3 dias para vir aonde Lázaro estava. Jesus chega no 4º dia. E quando Jesus ele chega onde Lázaro estava, Lázaro já havia morrido. Tempo de crise, tempo de dificuldade para Marta e Maria. Elas perderam seu irmão, elas perderam aquele que era o homem da casa, aquele que era responsável pelo sustento. Elas perderam um ente querido. E agora, nesse tempo de crise, Jesus chega. E quando Jesus chega e ele se encontra com Marta, Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que ainda agora, tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele fará. Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui, eu sei que o Senhor teria realizado um milagre, mas eu sei que ainda agora o Senhor pode pedir ao Pai, e tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele fará. E Jesus disse: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Há de ressuscitar. Marta então olha para Jesus e diz: Senhor, eu sei que o meu irmão ressuscitará no último dia. Sabe o que Marta está dizendo para Jesus? Marta e Maria, que eram pessoas que se alimentavam da palavra, porque Jesus constantemente estava presente na casa delas, e Jesus ministrava sobre a vida delas, Jesus ensinava a elas a respeito do reino de Deus. Marta está dizendo agora para Jesus: Jesus, está tudo bem. Está tudo bem, Jesus. Eu sei que o meu irmão morreu, eu vou sentir falta dele, mas eu sei também que o Senhor irá ressuscitá-lo no último dia. Marta conhecia a palavra de Deus. Marta sabia que o Senhor, que aqueles que morreram em Cristo, eles haveriam de ressuscitar no último dia. E Marta está dizendo: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Jesus está dizendo para ela: Marta, não, Marta, eu vou ressuscitar o seu irmão agora. Mas ela está tranquila, ela está dizendo: Jesus, eu sei, eu entendi, o Senhor pregou para nós, eu conheço as suas palavras, o Senhor disse que aquele que crê no Senhor ressuscitará no último dia, está tudo bem, eu sei que o meu irmão ressuscitará. Marta teve tranquilidade num tempo de crise, porque ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus que irá nos ajudar em tempos de crise. Em tempos de crise. Outro alimento que nós precisamos nos alimentar nessa pandemia, um alimento importante que vai nos ajudar nesse momento, é o alimento da presença de Jesus. É o Jesus como próprio alimento. Nós sabemos que Ele também é a palavra. Eu falei aqui sobre a importância de nos alimentarmos da palavra, mas agora eu quero falar do alimento propriamente de Jesus, de nos alimentarmos da presença de Jesus, da comunhão com Jesus. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 56, ele vai dizer assim: olha, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus está dizendo: olha, quem come a minha carne, permanece em mim. Essa palavra comer, ela significa literalmente mastigar, mastigar. Jesus está falando assim: olha, quem mastiga a minha carne, permanece em mim, permanece em mim.
E a multidão que estava ali ouvindo Jesus, aqueles judeus que estavam ali ouvindo Jesus, eles provavelmente entenderam o que Jesus estava dizendo, porque no Antigo Testamento, o pecador, ele precisava se identificar com o sacrifício. Jesus está dizendo para aquela multidão que ele é o sacrifício que vai ser oferecido em favor de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício que vai ser entregue por nós. E ele está dizendo para aquela multidão: olha, se vocês não comerem da minha carne, vocês não têm parte comigo, vocês não vão permanecer em mim. E aquela multidão não entende o que Jesus está falando. E o que Jesus está dizendo é que o pecador precisa se identificar com um sacrifício. No Antigo Testamento, quando o pecador ele ia oferecer um sacrifício pelo seu pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecador deveria ser morto. Mas a lei do Senhor dizia que ele poderia oferecer um sacrifício, um cordeiro a Deus, e que aquele cordeiro seria sacrificado no lugar do pecador. Só que o pecador, ele não podia ficar indiferente ao sacrifício. Ele tinha que se identificar com aquele sacrifício. Então, o sacerdote sacrificava o cordeiro era assado e o pecador, ele comia do sacrifício. Ele se identificava com o sacrifício. Ele e o sacrifício se tornavam um. Ele tinha que ter essa comunhão, essa intimidade. Ele tinha que se identificar com o sacrifício. E é isso que Jesus está dizendo agora para essa multidão. Vocês precisam se identificar comigo. Vocês precisam comer da minha carne. Vocês precisam se alimentar de mim. Eu e vocês precisamos ser um só, para que vocês possam permanecer em mim e eu em vocês. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está dizendo que nós não podemos ter apenas um conhecimento intelectual a respeito dele. Jesus está dizendo que nós precisamos verdadeiramente nos entregar a ele. Nós precisamos verdadeiramente ter intimidade com ele. Nós precisamos verdadeiramente ter comunhão com ele. É aquilo que Jesus ele disse para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, que era mestre em Israel, ele chega até Jesus e ele chega ali de madrugada, escondido. E ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, eu sei, conhecimento intelectual, eu sei que o Senhor é provavelmente enviado da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se não for da parte de Deus. E aí Jesus se volta para Nicodemos e fala: Nicodemos, a questão não é o que você sabe. A questão, Nicodemos, não é o seu conhecimento intelectual. Eu sei que você é mestre em Israel, mas deixa eu te falar uma coisa: se você não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos o que ele disse para a multidão: olha, não adianta apenas um conhecimento intelectual ao meu respeito. Vocês precisam se identificar comigo. Vocês precisam ser um comigo. Vocês precisam ter intimidade comigo. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento, irmãos. Nós precisamos nos alimentar da presença de Jesus. Nós precisamos nos identificar com Jesus, ser um com Ele. Porque é nesse momento que o pecador se identifica com Jesus, que ele coloca a sua fé em Jesus, que ele crê em Jesus, que Jesus então passa a habitar nele. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos morada, habitação, templo de Deus, porque Ele agora vive em nós. E por que Ele vive em nós? Porque nós cremos nele, nós nos identificamos com Ele. E hoje, nós, a igreja e Jesus, somos um só. Somos um só. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Você precisa se alimentar de Jesus. Você precisa se identificar com Ele. Se alimentar de Jesus, meu irmão, é quando você se coloca diante da presença dEle.
É quando você contempla o Senhor em oração. É quando você está ali, não apenas com um conhecimento intelectual, porque você aprendeu a respeito de Jesus, e alguém falou para você que Jesus existe, e que você precisa orar. Não é apenas esse conhecimento intelectual, mas é quando nós nos prostramos, e nós temos a certeza que Jesus está ali diante de nós, porque nós somos capazes de sentir a presença dEle, nós somos até mesmo capazes de ouvir a voz dEle falando conosco. É isso que é se identificar com Jesus, é isso que é se alimentar de Jesus, é ter essa comunhão com Ele, é ter essa intimidade com Ele, é ser tocado no íntimo, é ser tocado por Ele no secreto, é quando nós estamos diante dEle, irmãos, e nós somos tomados por uma presença maravilhosa. É isso que nós precisamos nos alimentar, irmãos, é dessa presença de Jesus, que toca o nosso coração, que nos traz esse fortalecimento e essa convicção de que Jesus está conosco, de que Ele agora permanece em nós, porque quando eu me prostro e eu oro e eu me alimento dEle, eu me sinto fortalecido, eu me sinto renovado, eu me sinto cheio de Deus. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, irmãos. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Nos alimentarmos de Jesus, irmãos, é o que vai fortalecer a nossa alma, é o que vai nos ajudar na nossa caminhada. A palavra de Deus diz que Elias, depois de derrotar os profetas de Baal, ele recebe uma ameaça de Jezabel, e ele então foge e se senta debaixo de uma árvore. Ele deixa o seu discípulo, o seu moço, e se assenta debaixo de uma árvore, e ele fica ali agora, e ele pede a morte a Deus. Ele está dizendo para Deus: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais, o Senhor pode agora me levar, o Senhor pode agora me recolher, e ele pede a morte para Deus. Então o Senhor envia um anjo, e esse anjo, ele traz um pão para que Elias se alimente. E esse anjo então acorda Elias e fala para Elias: Elias, acorda, Elias, come, se alimenta, porque você ainda vai caminhar bastante. Você tem uma longa jornada pela frente, Elias. É esse alimento que vem do céu, que fortalece a nossa alma. É esse alimento que vem do céu, que vai nos capacitar, irmãos, para continuar caminhando, para continuar andando. A palavra de Deus diz que Elias caminhou ainda 40 dias e 40 noites por causa daquele alimento que ele recebeu. Você tem uma longa caminhada pela frente se você se alimentar da palavra que vem do céu. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, irmão. Prioriza isso na sua vida. Prioriza se alimentar de Jesus, da presença dEle, da comunhão com Ele. Não menospreza essa presença maravilhosa de Jesus. Essa presença maravilhosa de Jesus. O Senhor, Ele está com os braços abertos, desejando que a gente entre na presença dEle, buscando ter comunhão com Ele. Eu quero encerrar aqui falando sobre essa importância de nos alimentarmos. Eu quero encerrar citando a passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 21, que é quando os discípulos, depois de terem abandonado Jesus, Pedro, depois de ter negado Jesus, eles pegam o barco e eles vão para o mar e eles voltam a pescar. E quando eles voltam a pescar, Jesus, que já havia ressuscitado,
está ali na praia. E a palavra de Deus diz que ele está ali com peixe assando, com alimento. E os discípulos que estavam confusos porque haviam abandonado o seu mestre. Pedro está confuso e volta a pescar porque havia traído o seu mestre, havia negado o seu mestre. E eles estão perdidos, eles estão sem rumo, sem norte. E Jesus está lá na areia e dizendo para eles: olha, vocês têm alguma coisa aí para comer? E os discípulos que não haviam pegado nada, eles olham para a praia e eles enxergam Jesus e eles veem a brasa, eles veem o fogo com o alimento assando. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite, irmãos? Jesus tem o alimento que você precisa. Jesus tem o alimento que você precisa. O que você precisa, irmãos, é fazer o que Pedro fez. Quando Pedro ele enxergou que era Jesus, quando Pedro olhou para a praia, ele viu que quem estava lá era Jesus. Ele mergulhou do barco e foi nadando ao encontro de Jesus, porque Pedro sabe que Jesus tinha o que ele precisava. Jesus tem o que você precisa. Talvez você esteja sentindo um vazio dentro de você. Talvez você esteja sentindo uma fraqueza espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco nesse momento de pandemia, porque você se encontra distante da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite, meu irmão. Deus tem o alimento que você precisa. O que você precisa fazer é ir até Ele. É ir até Ele. Sai desse barco agora e mergulha em direção a Jesus. Mergulha em direção a Jesus. Ele está te esperando com o alimento. Ele está te esperando com o alimento que você precisa. Sai desse lugar de comodismo. Sai desse lugar que te limita. Mergulha agora como Pedro fez e vai em direção a Jesus. Vai em direção a Jesus. Ele tem um alimento que vai te fortalecer. Ele tem um alimento que vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer sobreviver a esse momento de pandemia, se você quer que a sua vida espiritual sobreviva a esse momento de pandemia, você precisa se alimentar de Jesus. Se alimentar de Jesus. Eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus. Eu quero declarar essa noite, em nome de Jesus, que ninguém irá se perder nesse período. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor irá alimentar e sustentar cada um dos seus. Em nome de Jesus. Senhor, Pai amado, santo e eterno, Senhor amado, santo e poderoso Deus, eu quero, ó Pai, te louvar nessa noite. Eu quero, Senhor, exaltar o teu santo nome. Senhor, eu quero declarar que, em nome de Jesus, Senhor, nenhum dos seus irá se perder nesse momento. Nenhum dos seus irá, Senhor, se perder, Senhor, nesse período de pandemia, porque, Senhor, nós iremos nos alimentar. Senhor, assim como muitas pessoas têm se preocupado com a alimentação saudável, têm se preocupado, Senhor, com a sua imunidade, nesse momento, Senhor, do combate à pandemia, Senhor, nós também estamos preocupados com a alimentação espiritual, nós estamos preocupados, Senhor, em alimentar o nosso espírito, Senhor, ó Pai, e o alimento para o nosso espírito é a Tua palavra, é a Tua presença, Senhor, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alimentar cada um dos Teus filhos, Senhor, que aqueles que estão em casa, Senhor, recebam esse maná que cai do céu, essa palavra, Senhor, que sai do seu trono, Senhor, que eles recebam, Senhor, esse alimento espiritual, que eles sejam, Senhor amado santo, essa noite, renovados, ó Deus, assim como Elias foi, que eles sejam, Senhor, restaurados, ó Pai, assim como Elias foi, Senhor, que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa, Senhor amado santo, ó Deus eterno, ó Pai, tomar a cada um deles pela mão direita, e colocá-los de pé, Senhor amado santo, que eles, Senhor amado santo, Deus eterno, não apenas estejam de pé, mas que eles possam voar como águias, ó Deus, em nome de Jesus.
fortalecidos pela tua palavra, Senhor. Restaura, Senhor amado, a fome. Restaura, Senhor amado, o desejo pela tua palavra. Senhor, quantas pessoas, Senhor amado santo, ó Deus, já não sentem mais fome pela sua palavra, Senhor, mas eu quero declarar essa noite, Senhor, ó Pai, que é, Senhor amado santo, Deus eterno, essa noite, Senhor, restaurado, Senhor, o desejo pela tua palavra, a fome, Senhor, pelos teus ensinamentos, Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que essa noite, Senhor, ó Pai, é renovado sobre cada um dos meus irmãos, o desejo pela tua presença, a fome pela tua presença, pela comunhão, Senhor, contigo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, ó Pai amado, santo e eterno, ó Senhor amado santo, restaura, Senhor, restaura, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor, eu declaro, Senhor amado, no nome de Jesus, assim como eu tenho declarado constantemente, que nós sairemos fortalecidos desse tempo, nós sairemos fortalecidos desse período, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso alimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que grande é a nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra encontre, Senhor, cada coração, e seja um renovo sobre a vida, Senhor, de cada irmão, em nome de Jesus, amém, meu irmão, amém. Você tem aí à sua disposição, ao seu alcance, um alimento saudável para a sua vida, um sustento para o seu espírito, que você possa se alimentar dessa palavra, que você possa comer desse livro, em nome de Jesus, para que você possa sair vencedor com a sua vida espiritual fortalecida em Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero encerrar agora dando a bênção apostólica, amém? Que você possa estender a sua mão aí da sua casa, para que eu possa abençoar a sua vida, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz, e que todos concordem dizendo, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus,